Fala rapaziada, beleza? Hoje eu vim falar da vitória do Manchester United sobre o Aston Villa por 3-1 pela Premier League, valendo a disputa direta do terceiro lugar da competição. Bom, e quem diria, né, que se a gente fosse pensar há um tempinho atrás, o Manchester United conseguindo competir novamente, conseguir estar entre os tops da Premier League, disputando uma vaga direta para a Champions League, era algo que dificilmente a gente conseguiria pensar do jeito que estava com o Ruben Amorim, com a desordem, com a decadência que vinha do Manchester United. Hoje, o trabalho que o Carrick fez, e o Carrick, que na verdade era para ser só apenas mais um suplente ali, algo que um tapa-buraco, entre aspas, até acharem algo melhor, tá conseguindo fazer um puta de um trabalho sensacional no United e recolocando ele no lugar que ele deveria e deve sempre estar. Bom, e falando sobre o jogo, sim, o jogo foi vendo um pouco mais do lado da visão do Manchester United. Para mim foi um jogo muito mais em que o United esperou e analisou para tomar suas decisões. Então, eu já vi outros jogos do United que o United foi mais encantador, envolveu mais os adversários, mas nesse eu tive a impressão que ele estava um pouco com o pé atrás. A sensação era que ele estava, Manchester United, os meias estavam muito receosos, muito analisando esse jogo contra o Aston Villa, devido à defesa alta do Aston Villa, estava sempre trocando os passes mais de segurança, principalmente durante o primeiro tempo, onde foi um primeiro tempo que tanto de um lado quanto do outro não acabou tendo nenhuma grande chance assim. Teve só uma cabeçada do Dalot e uma boa defesa do Dibu, mas de jogada construída não teve. E já que o United, por ter essa paciência excessiva, acabou não criando grandes chances, ele também, por outro lado, acabou não sofrendo muito. Às vezes foi uma estratégia em que o Carrick traçou para esse jogo, mas esperando o que eu esperava, na verdade, era que jogando em casa o United, quem sabe até se tentasse sobrepor um pouco mais sobre o Aston Villa. E o United conseguiu se sobrepor apenas no segundo tempo, em que, coincidentemente ou não, foi quando o Aston Villa começou a cansar um pouco. E eu digo isso, que eles começaram a cansar, porque justamente nós tivemos 11 dias sem jogos do Manchester United. E eles tiveram 11 dias de descanso, de treino, de preparação para esse jogo, enquanto do outro lado o Aston Villa acabou de jogar no meio da semana pela Europa League, inclusive uma boa vitória contra o Lille. Então essa diferença de um lado 11 dias de descanso para o outro contra 3, talvez isso tenha pesado no segundo tempo, já que todos os gols inclusive saíram na segunda etapa. Bom, e falando sobre os gols, o Casemiro chega a 7 gols nessa Premier League, o sexto dele de cabeça, ou seja, além de ter, nesse jogo inclusive, ter ganho todos os duelos aéreos defensivos em que disputou, ele vem se mostrando também um jogador muito eficiente no ataque. Além disso, nós tivemos um recorde batido pelo Bruno Fernandes, que nessa partida, com as 2 assistências que ele concedeu para os 2 brasileiros, para o Matheus Cunha e para o Casemiro, ele chegou à marca de 16 assistências nessa Premier League, superando a marca de mais de 20 anos atrás, que era o do Beckham, quando ele conseguiu distribuir 15 assistências na temporada 99-2000. O Carrick, ele tá conseguindo fazer esse trio de ataque da frente do Manchester United ser efetivo quando precisa. Eu falei um pouco desse jogo um pouco mais monótono na primeira parte. Na segunda, com o vai e vem, o jogo ficou um pouco mais a favor do United, um pouco mais a favor, inclusive, do Matheus Cunha, que durante o jogo inteiro, se pegar do gol dele para trás e até continuando ali, ele não se destacou tanto. Ele foi um jogador que participou muito pouco ali e ele atuou como Matheus Cunha, que de primeiro era um 9, depois virou um 9 um pouco mais móvel. No Wolverhampton já jogou como 10, agora nessa partida e nos últimos jogos pelo United com o Carrick, que vem jogando mais como meia pela esquerda. E hoje, como meia pela esquerda, ele ficou um pouco mais sumido ali no canto dele, ficou mais de boa. O Bruno Fernandes também, até em boa parte do jogo, ficou meio sumido, assim, não participou tanto do jogo. Lá pros 25, 20 minutos de jogo para frente do segundo tempo, ele começou a participar mais um pouco. Mas é aquilo, ele não estava conseguindo distribuir tantos passes, mas ele continua sendo decisivo. Mesmo não sendo tão participativo com a bola no pé, ele ainda assim, nas poucas oportunidades que ele
conseguiu ter espaço, ele deu 2 assistências. Outra marca importante atingida pelo Bruno Fernandes nessa partida foi a de 100 assistências com a camisa do Manchester United. O que, se a gente pensar nesses últimos 4, 5 anos, um pouco mais, até mais, esses últimos 4, 5 anos, que era o que o Bruno está no United, esse momento de queda do United, ele foi um jogador que conseguiu meio que nadar contra essa maré. Enquanto o United estava indo por um caminho não tão bom, não conseguindo entregar tantos resultados, o Bruno Fernandes, ainda assim, mesmo no meio dessa confusão toda, conseguia entregar ali seus gols, suas assistências e ser um jogador extremamente importante para o United. Aqui eu vou ler algumas informações também envolvendo agora um pouco mais o Michael Carrick, que é sobre esse novo comando do United. Ele, em casa, em Old Trafford, ele tá com essa 6ª vitória consecutiva dele, de 6 jogos que ele fez. Então 100% de aproveitamento jogando em casa. Também dos 27 pontos possíveis que o Carrick disputou com a camisa do United nessa Premier League, e aí já contando casa e fora de casa, ele conseguiu dos 27 conquistar 22 possíveis. Então o Carrick nesse novo, depois do trabalho do Ruben Amorim, foi um cara que realmente enxergou as peças, assim, ele viu que o Bruno Fernandes de fato é um meio campo, e ele pegou o Bruno Fernandes, que é um meio campo, e colocou como meio campo. Olha que legal, meio campo mais ofensivo, que é assim que o Bruno Fernandes se destaca. Então tirou um pouco desse peso que o Bruno Fernandes tinha de dar uns passos para trás, de jogar basicamente com o Casemiro, que ele jogava do lado, agora voltou o Mainu. Então o Bruno Fernandes, querendo ou não, ele tem um pouco menos dessas obrigações defensivas, ele dá uns passos para frente, que é uma zona onde ele realmente se sente confortável em jogar e demonstrar o porquê dele ter conseguido atingir essa marca de 100 assistências com a camisa do United. Outra coisa importante e bacana que eu gostaria de ressaltar é que o Chesco vem durante essa temporada conseguindo ter essa frequência de jogos que ele sai do banco e consegue marcar. Então, além do Carrick ter esse time titular meio que definido, com o Matheus Cunha, Bruno Fernandes, com o Mbeumo, com o Diallo, às vezes com o Dorgu, ele tem isso mais definido e acaba faltando espaço pro Chesco, mas ele ainda tem essa confiança de quando ele sacar um jogador do banco, que ele precisar de um jogador, de um pivôzão para entrar na partida, para ganhar num duelo aéreo, ele sabe que vai ter o Chesco lá. Agora o United busca, acredito, diminuir o quanto mais essa diferença de pontos pro Manchester City, que é o 2º colocado, já visando, quem sabe, o ano que vem uma UEFA Champions League. E a gente viu até no estádio, deu para ouvir bem os torcedores do United pedindo pro Casemiro renovar por mais um ano ali, disputar uma UEFA Champions League, e mudança total de perspectiva do que a gente tinha nos últimos meses com o trabalho do Amorim. Jogo bem estudado, não tão bonito de se ver, mas efetivo do Manchester United.